Olá! O tema deste vídeo refere-se ao imperativo categórico de acordo com a ética deontológica de Kant. O que é o imperativo categórico? O imperativo categórico é a lei moral. A lei moral não é uma lei imposta por fora, nem por ninguém, mas é uma lei que reside em nós, através da nossa consciência moral, através da nossa capacidade racional. Como seres racionais, sabemos e temos consciência daquilo que é correto, daquilo que é incorreto, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Então, a razão impõe uma lei que é chamada de lei moral. E essa lei é apenas interior. Ela reside em cada um de nós e essa lei moral tem como outro nome o imperativo categórico. E porquê que Kant chama a lei moral imperativo categórico? Porque a lei é um imperativo. Na verdade, a lei moral ordena, por isso ela é imperativa. E é também categórico porque o categórico se refere àquilo que é em absoluto, sem condição, sem inclinação, mas de forma completamente absoluta. Por isso a lei moral tem a designação de imperativo categórico porque ela corresponde a uma ordem em absoluto, uma ordem que a razão impõe a si mesma. Uma ordem absoluta porque ela engloba todo o tipo de ações de uma forma absoluta e não tem em conta as circunstâncias ou as condicionantes, mas ela pretende ser uma fórmula para qualquer tipo de ação. Daí que a lei moral se chama então imperativo categórico. O imperativo categórico indica-nos claramente, de forma absoluta e incondicional, a forma como nós devemos agir se queremos agir moralmente. Kant afirma que faças o que fizeres, que seja sempre porque reconheces interiormente que é esse o teu dever. Para Kant, o sujeito moral é aquele que reconhece, sem qualquer imposição externa, reconhece qual é que é o seu dever moral e aceita, de forma livre, agir de acordo com esse dever, reconhecendo assim que ele é o autor da sua ação e que ele próprio reconhece como importante essa lei moral. Para percebermos o imperativo categórico, é necessário distinguir de outro tipo de imperativo, o imperativo hipotético. Existem determinadas ações que cumprimos apenas para atingir um determinado fim ou sobre alguma condição. E sempre que o fazemos, existe uma ordem, existe um imperativo, mas esse imperativo é hipotético, porque nós estamos a agir de acordo com uma determinada hipótese, ou de acordo com uma determinada circunstância, ou de acordo com uma determinada condição. Vejamos o exemplo que é aqui apresentado. Se queres ser reconhecido, pratica o bem. Neste exemplo, a prática do bem está condicionada por o querer ser reconhecido. Então, nós iremos praticar o bem porque queremos que as outras pessoas reconheçam que nós somos aparentemente boas pessoas e, portanto, nós iremos praticar o bem apenas sobre essa circunstância ou sobre essa condição. Não é por acaso que ali está o se, impondo uma condição, impondo uma circunstância. Então, o cumprimento do dever é uma ordem que é condicionada pelo aquilo que de satisfatório ou proveitoso pode resultar do seu cumprimento. Todas as ações que nós fazemos sobre uma determinada condição, sobre uma determinada circunstância, ou para atingir um determinado fim, que não apenas a ação em si mesma, ela é uma ação que está a ser realizada de acordo com um imperativo que é um imperativo hipotético e, portanto, não é a lei moral. O imperativo categórico realmente corresponde à lei moral porque ordena universalmente a forma como nós devemos agir em qualquer circunstância e sem qualquer condições. O imperativo categórico ordena que se cumpra o dever sempre pelo dever, sempre por este respeito ao dever, em que a nossa vontade está apenas motivada para realizar aquilo que é correto fazer, sem querer atingir outro fim, senão a ação em si mesma.
E o exemplo que é aqui apresentado será: pratica o bem porque assim é o correto. Sem qualquer condição, sem qualquer circunstância, mas apenas pelo reconhecimento de que nós devemos praticar o bem porque é assim o correto. Então, o imperativo categórico é uma lei moral universal e incondicionada, porque ela não indica os meios que nós vamos utilizar, não nos diz quais são as consequências ou os fins da ação, nem tão pouco isso interessa. O que é que pode resultar da ação, quais são os benefícios que poderemos ter, não é relevante, porque é apenas importante realizar a ação de acordo com esta lei, de acordo com aquilo que é correto fazer. E esta é realmente a única ação moral, o imperativo categórico corresponde à lei moral e indica como é que nós podemos agir moralmente. É importante também relacionar alguns conceitos para ficar mais organizado em termos de esquema mental. O imperativo hipotético corresponde sempre a uma ordem para uma ação e essa ação será sempre condicionada, não corresponde a uma ação livre. A nossa vontade, quando está sobre o imperativo hipotético, deixa de ter autonomia e passa a ser uma vontade heterónoma, uma vontade condicionada. A vontade é útil apenas, ou seja, nós decidimos agir de acordo com determinados interesses, de acordo com determinadas consequências, de acordo com determinados benefícios, de acordo com determinadas condições. Todas as decisões que são tomadas pelo imperativo hipotético são decisões que só valem como meios para a realização de um determinado fim. A ação não tem valor próprio, porque a ação é apenas um meio que nós usamos para atingir um determinado fim que é exterior à própria ação. Então, a vontade útil, a vontade heterónoma, é uma vontade que procura a ação pelo seu valor extrínseco, ou seja, pelo valor que está fora da ação em si mesma. Já o imperativo categórico corresponde então à lei moral que nos leva a agir de uma forma incondicionada, de uma forma totalmente livre. A vontade é autónoma porque o sujeito escolhe agir de acordo com a lei moral, escolhe agir livremente de acordo com essa lei moral, com esse dever, e a sua ação corresponde a uma ação que é uma ação boa porque ela deriva exatamente de uma boa vontade. A boa vontade, ela leva-nos a tomar decisões que são boas em si mesmas e focarmos na ação apenas pelo seu valor intrínseco, por aquilo que a ação é em si mesma. O imperativo categórico tem várias formulações. A formulação mais conhecida, ou chamada de primeira formulação, pode ser expressa da seguinte forma: age apenas segundo uma máxima tal que possas crer ao mesmo tempo que se torne em lei universal. Olhando para esta primeira formulação, nós verificamos que é efetivamente uma ordem de ação, porque ela começa dizendo age. Portanto, ela ordena uma ação. Mas é uma ação que deve ser feita de acordo com uma máxima, de acordo com um ideal, de acordo com uma lei, que será a lei moral. Em todo o caso, esta lei moral, ela é uma lei que reside em nós e que nós podemos ver através da formulação, que é uma lei que deriva também da nossa vontade. Portanto, o sujeito tem que ter vontade, tem que querer agir de acordo com essa lei moral e, simultaneamente, que essa lei moral se torne universalizável. Isto é, exemplo para todas as outras pessoas. Porque aqui nesta formulação está presente a universalidade. A verdadeira ação moral é aquela que possa ser universalizável, isto é, exemplo para qualquer ação. O que é que isto significa? Significa que a lei moral é uma lei formal. Ela não se refere a uma ação específica, a uma ação concreta, ela refere-se à forma como nós devemos agir sempre, incondicionalmente. Considerado como segunda formulação, nós temos, como Kant nos diz, o seguinte: age como se a máxima da tua ação se devesse tornar pela tua vontade em lei universal. É uma formulação muito idêntica à anterior. Quem quiser saber se está a agir moralmente, se está a agir de forma correta,
ou a tomar as decisões acertadas, deve fazer um exercício de reflexão, deve perguntar a si próprio se a máxima ou se o princípio poderia ser universalmente desejável, isto é, se todas as pessoas poderiam também elas aceitar e escolher esta máxima de ação. Por isso aqui a segunda formulação também tem o princípio da universalidade, apelando de que a verdadeira ação moral ela deve ser universal e todos os seres humanos poderiam ou estariam em condições de aceitar esta lei como sendo também para si. Temos o princípio também da autonomia, para além do da universalidade. O princípio da autonomia diz-nos que só é cada um de nós, é o sujeito que escolhe agir, que escolhe obedecer esta lei moral. Embora esta lei moral resida em si e tenha o caráter de dever, é um dever que é escolhido de forma livre. E se é o sujeito que escolhe agir desta forma, se é o sujeito que é o autor da ação, então esse agente também é responsável por todas as decisões morais que escolheu. Há aqui o princípio da autonomia e há também aqui a questão da responsabilidade. Se para uma ação ser boa temos que nos focar na intenção, na boa vontade do agente, então este agente foi efetivamente ele que escolheu agir e, portanto, também terá de ser responsável por estas decisões morais. Numa outra formulação, conhecida como a fórmula ou a formulação correspondente à humanidade, Kant diz: "Hás de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca como um meio." Esta formulação corresponde à ideia de que todas as pessoas devem ser consideradas como um fim em si mesmo. O que é que significa isto? Que todas as pessoas têm o seu valor intrínseco, o seu valor próprio, o seu valor absoluto e que numa ação que é considerada como uma ação moral, nós não devemos utilizar ninguém como um meio para atingir um determinado fim. As pessoas, todas as pessoas, têm dignidade, têm um valor próprio, um valor absoluto. Por isso, nesta formulação da humanidade está presente o princípio do respeito pela pessoa ou como fim em si mesmo. A pessoa, quando cumpre o dever, respeita todas as pessoas, incluindo ela própria. A pessoa humana é um fim em si mesmo com valor absoluto e cuja dignidade nunca pode ser colocada em causa. Toda a pessoa deve ser um fim em si mesmo e nunca um meio para atingir um determinado fim. As três formulações são formas diferentes de dizer o mesmo. A mais conhecida é a fórmula em que nós consideramos a lei moral como sendo universal, deve ser universal, e a vontade deve escolher livremente agir de acordo com essa lei moral. Mas é importante perceber que esta formulação, e nomeadamente a formulação que diz respeito à humanidade, também é muito importante, porque ela aqui se diferencia também de Stuart Mill. Para Stuart Mill, que defende uma ética utilitarista, nós poderemos usar algumas pessoas para atingir um determinado fim, porque o que importa é o saldo global de felicidade, sendo assim uma ética utilitarista. Kant é contra esta ideia, nenhuma ação moral é uma ação útil. Por isso, nós nunca poderemos usar ninguém para atingir um determinado fim. Todas as pessoas têm um valor absoluto e essa dignidade nunca poderá ser colocada em causa. Concluindo, para Kant, cada indivíduo, cada pessoa é um ser racional e, portanto, sendo um ser racional, também sabe escolher aquilo que é a ação moral. E quando escolhe a ação moral, é o próprio autor dessa ação. E o autor da própria lei, porque a lei reside em si e é uma lei que cria e é uma lei que escolhe e que impõe a si mesmo. No entanto, para ser válida esta lei, tem que ser respeitar a universalidade e o reconhecimento da pessoa enquanto fim em si mesmo. De acordo com Kant, cada pessoa, cada agente é autónomo, porque a moralidade de ação não depende de nada exterior, de fatores externos, de condições, de circunstâncias, de recompensas ou de qualquer outro fator exterior à ação. O agente é autónomo e é livre, porque é a sua vontade, e sendo assim é uma vontade boa,
que escolhe submeter-se à lei moral, que é uma lei da razão. Obrigada por assistir. Até uma próxima.